Agradecer a presença de todos. Bem-vindos à Comunidade Espírita Carbar-Schutel, que tem a honra, tem o prazer de recebê-los nesse sábado, para conversar de um assunto tão caro, para conversar sobre atendimento fraterno, né, sobre a arte de ouvir, tão necessária no dia a dia. E agradecer também a USE Matão pela promoção desses eventos, pela aproximação das casas e a instrução, né, dos trabalhadores, porque Kardec já disse para a gente se amar e para a gente se instruir. Então, que a gente possa ter um excelente evento, um abraço para quem está acompanhando pela internet, e é isso, vamos agora estudar para depois praticar. Obrigado. Agora, Zé Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Em nome da União das Sociedades Espíritas de Matão, queremos dar as boas-vindas a todos os participantes. E, como já foi informado, essa é uma atividade, um evento com patrocínio da União das Sociedades Espíritas. Foi uma iniciativa do Centro Espírita Nosso Lar, um pedido do Centro Espírita Nosso Lar. E queremos agradecer os dirigentes do Centro Espírita Nosso Lar por essa iniciativa, que está beneficiando os demais centros da cidade de Matão. Todos estamos aqui presentes por esse motivo. Essa atividade pertence ao Departamento de Doutrina da União da USE Matão, e o Departamento de Doutrina está ligado ao Valentim. E ele acabou de chegar, eu gostaria que ele falasse algumas palavras para vocês. Por favor, Valentim, se aproxima aqui. Eu gostaria que ele também dirigisse algumas palavras para vocês. E antes que ele fale, eu quero informar que a USE tem interesse em conhecer mais cada um de vocês que aqui se encontram. E a forma que nós encontramos foi circular uma ficha de cadastro, onde cada um que quiser, é livre, não é obrigatório, quem quiser preenche a ficha cadastral. E assim você fica cadastrado nos registros da USE. Sempre que tiver qualquer evento, nós estaremos comunicando vocês da forma que vocês preferirem. Lá também tem o campo para escolher, e-mail, telefone, zap, etc. Muito bem. O Valentim vem aqui então falar com vocês sobre o aspecto doutrinário desse encontro e vai apresentar o Mauro então para vocês. Muito obrigado. E aí? Tudo certo? Quebrou lá? Quebrou lá na pista. Boa tarde a todos. Motivo de alegria esse encontro que nós realizamos pela USE, União das Sociedades Espíritas de Matão. O nosso amigo Mauro de São Paulo, trabalhador da USE há muitos anos. E esse faz parte daqueles eventos que a USE realiza nas casas espíritas, né? Aquelas palestras mensais, bimestrais, né? Um em cada centro aqui de Matão. Tivemos o seminário com a Martinha, lá no Centro Espírita Clarim, e estamos hoje aqui com o Mauro. Então, que possa ser uma tarde de aprendizado, de troca de experiências, de confraternização. Será dividido em duas partes, né, Mauro? Nós teremos um intervalo de uns 15, 20 minutos, depois voltamos para o encerramento. Então, sejam todos bem-vindos e, desde já, o nosso muito obrigado. Os companheiros aqui de Matão, temos companheiros de Araraquara também participando. Boa tarde. Os encarnados e os desencarnados presentes aqui, a todos uma boa tarde. O nosso abraço lá de São Paulo, o abraço da doutora Júlia Nezu, a nossa presidente, que tem muito carinho por vocês aqui de Matão. E para nós é uma alegria ímpar estar aqui nessa terra de Caibar, quanta responsabilidade. Iniciamos aqui o nosso seminário, lembrando da nossa USE, que esse ano completa 70 anos.
70 anos de USE. Foi fundada no dia 5 de junho de 1947. Portanto, completando 70 anos. E antes da gente ir diretamente ao assunto, que é o atendimento fraterno, a gente vai falar um pouquinho sobre a USE, para que vocês, aqueles que não conhecem, possam entender como é que funciona a nossa organização. De uma maneira bem rápida, porque a hora já estamos um pouquinho atrasados e vamos procurar otimizar o tempo da melhor maneira possível. Mas vamos lá. A organização e estrutura da USE, né? A USE, ela é descentralizada. Mais ou menos 1.400 casas espíritas adesas em todo o estado de São Paulo, 115 órgãos locais, sendo 84 intermunicipais, 11 municipais e 20 distritais, e 24 órgãos regionais. No caso aqui, Matão é uma intermunicipal, está nesses 84 intermunicipais órgãos, e pertence à regional de Ribeirão Preto. Tá? A estrutura dela no estado de São Paulo é assim, não é? A USE, ela existe por causa dos centros espíritas. São os centros espíritas que fazem a USE. A USE é a somatória, vamos dizer, dessas 1.400 casas que indicam pessoas, né, para os órgãos locais, indicam pessoas para os órgãos regionais. Essas pessoas dos órgãos regionais indicadas para a USE, mais as sociedades inicialmente patrocinadoras e as especializadas, vão formar o Conselho Deliberativo Estadual, que é responsável pela eleição da diretoria da USE. Dos órgãos locais também saem pessoas para os órgãos regionais que compõem o Conselho de Administração, que é responsável, juntamente com a diretoria executiva, pela administração da USE. E aqui nós temos os departamentos e assessorias que são indicados pela diretoria. No nosso caso, nós somos diretor do departamento de atendimento espiritual no Centro Espírita. E por isso tratamos dessa questão do atendimento fraterno, né? E ela se distribui assim no estado de São Paulo. Cada uma dessas corzinhas aqui corresponde a uma regional, né? No caso de Matão, nós estamos aqui nesta área que pertence à regional de Ribeirão Preto. Isso de uma maneira bem rápida para a gente poder conhecer a USE. Mas vamos lá ao que interessa, ao nosso seminário. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Quantos aqui trabalham em centro espírita? Quase todos. Desses que trabalham no centro espírita, quantos trabalham no atendimento fraterno? Temos algumas pessoas. Quantos querem trabalhar no atendimento fraterno? Temos também algumas pessoas que querem. Ótimo, então nós temos o público-alvo necessário aí para a nossa apresentação. E o que significa seminário? Alguém tem ideia do que é seminário? Isso aqui não é uma palestra objetiva, é um seminário. E seminário a gente troca ideia. Nós vamos trocar ideia o tempo todo, porque é preciso haver uma certa participação. Então, eu vou fazer pergunta, e quando a gente faz pergunta, a gente espera o quê? Respostas, exatamente. Então, a pergunta que eu fiz, a primeira. Alguém tem ideia do que seja seminário? O que é seminário? Troca de informações? Ainda não. Treinamento? Exposição de ideias? Por aí, esse é o caminho. Semear, exatamente. É lançar sementes. Né? Seminário, a gente lança sementes. Estamos aqui, né, para lançar sementes. Eis que Jesus fala, o semeador saiu a semear. Então, a gente não veio aqui para trazer positivamente respostas prontas, mas uma ideia, trouxemos aqui sementes, que se lançadas ao chão e cultivadas e trabalhadas, com certeza darão
aquelas árvores frondosas que depois se multiplicarão. Então o objetivo é exatamente esse. Da etimologia aqui, nós não vamos ler, porque já concordamos com a definição aqui de seminário, não é? E o nosso objetivo é exatamente esse, é trazer as sementes que nos facilitarão a tarefa do atendimento fraterno pelo diálogo. Porque o atendimento fraterno, via de regra, ele acontece em todos os momentos do centro espírita. A partir da hora que a pessoa entra na recepção, entra na casa espírita, ela já deve ser acolhida e atendida fraternalmente. Mas aí tem um desdobramento desse atendimento fraterno, que é o atendimento fraterno pelo diálogo. Diálogo onde há uma troca de ideias. Alguém que ouve, se alimenta daquilo que ouve, processa e depois fala, depois esclarece. Aqui está a bibliografia básica, também vou passar rapidamente. Depois esse material, se tiver uma lista de presença aqui, se vocês deixarem um e-mail, ou eu deixo o meu e-mail, depois vocês me passam, eu passo essa apresentação para vocês em PDF, e a bibliografia vai constar toda lá, tá? Mas é só para a gente mostrar para vocês que é dentro de uma base doutrinária que nós estamos apresentando esse seminário, como não poderia deixar de ser, é a marca da USE. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o Espiritismo, como cristianismo redivivo. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 a 17, Jesus ensina: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Observe que o Espiritismo ele se apresenta como esse Consolador que Jesus promete naquele momento em que ele se reunia com os discípulos, já perto da sua crucificação, garantindo que num determinado momento esse Consolador viria restabelecer, ou melhor, relembrar aquelas coisas que ele havia dito e acrescentar algumas que eles não tinham condição de compreender à época. E esse Consolador é a doutrina espírita, que se caracteriza pelo ensinamento transmitido pelos espíritos superiores e organizados por Allan Kardec, nas obras básicas. E quais seriam essas obras básicas da doutrina espírita? Eu vou falar só o primeiro, o Livro dos Espíritos. E o outro? Livro dos Médiuns. E o outro? Pela ordem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O outro? O Céu e o Inferno. E o outro? Gênese. Agora a data de lançamento e editora. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese pela ordem. Exatamente, essas são as obras básicas que merecem ser lidas e complementadas. Porque nós estamos falando atendimento fraterno pelo diálogo espírita, na casa espírita. Portanto, há que ter conhecimento das obras básicas para que a gente possa realizar um trabalho de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. E o que a doutrina espírita nos traz como subsídios, como elemento para esse trabalho? São alguns princípios. Nós poderíamos listar 30 princípios básicos da doutrina espírita. Mas trouxemos alguns, aqueles principais, aqueles primordiais, que todo estudante, toda pessoa que conhece as obras básicas, deve também ter em mente. E eu sei que vocês sabem, com certeza todos aqui sabem, porque são estudantes da doutrina espírita, mas talvez não estejam lembrados. Então nós vamos relembrar. Eu vou falar o primeiro deles. São 6 que eu coloquei aqui, ou 5. O primeiro, Deus. Deus é um dos princípios da doutrina espírita.
Mas além de Deus, qual seria um outro princípio? Como? Caridade. Caridade. Caridade tem a ver, mas é um desdobramento. Não é bem isso. Não, também não é bem isso. Reencarnação. Aí temos um outro princípio. Opa, começamos. Lei de causa e efeito. Temos um outro princípio. As leis morais, elas estão ligadas a essa questão da lei de causa e efeito. Vamos lá, já falamos alguns aqui, tá bom. Deus, como causa primeira de todas as coisas. Causa primeira. A partir de Deus tudo se desdobra, a partir de Deus tudo surge. Então, o atendente fraterno há que ter em mente esse princípio. Um atendente fraterno que não tem a ideia de que Deus é um princípio da doutrina, vai ter dificuldade no trabalho, porque exatamente haverá momento em que ele terá que buscar restabelecer a confiança nas pessoas. A imortalidade da alma e a intercomunicação entre os dois planos. Olha que interessante. Um outro argumento ali para o atendimento fraterno. Você não morre. O que morre é o corpo, é verdade. O corpo ele acaba sendo levado à desagregação celular. Mas o ser espiritual é imortal. E como é um ser imortal, ele sobrevive em algum lugar, e por sobreviver em algum lugar, ele também se comunica de alguma forma. E a gente vai precisar muito disso quando chegar alguém no centro espírita e falar, olha, eu perdi meu filho, eu perdi minha esposa, eu perdi meu marido, e assim por diante. E o atendente fraterno há que orientá-lo de que ninguém se perde. As lágrimas, a dor do momento, a angústia é natural, afinal de contas, somos pessoas humanas ainda mergulhados na carne. Mas a certeza de que a vida prossegue além da morte do corpo físico é extremamente consoladora. E é um dos princípios da doutrina. A reencarnação, princípio fundamental e básico da doutrina. Ora, a doutrina espírita, ela é reencarnacionista por excelência. A reencarnação vem nos trazer uma série de respostas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual o futuro que me espera? Entender as contingências, as dificuldades da vida. A progressão dos mundos e a evolução dos espíritos. Os mundos progridem, os espíritos também evoluem. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia nos reinos da natureza, dos quais nós ainda estamos muito mais próximos do átomo que fomos um dia, ao arcanjo que seremos amanhã. E os mundos também, de primitivos a celestiais ou divinos, passando pelo de provas de expiação, onde nós nos encontramos, partindo para o de regeneração, para onde iremos, transportando para mundos felizes, onde um dia estaremos, e chegando aos mundos celestiais, que é o top de linha. É lá que Jesus está e é lá que eu também quero estar. Independente de ser um plano geograficamente definido, ou um estado de consciência, o plano celestial é o ponto onde todos nós chegaremos. Ah, mas mal, vai demorar muito para me chegar até lá. Do ponto de vista da encarnação atual, sim. Mas do ponto de vista espiritual, milênios não são além de alguns minutos. Então todos nós chegaremos lá. A esperança é a certeza, que nos fortalece e nos ensina a mostrar às pessoas que o sofrimento, a dor, a angústia é passageira. Tudo passa, conforme ensinou Maria de Nazaré a Chico Xavier uma vez. E a lei de ação e reação, causa e efeito, não é? A colheita daquilo que a gente semeia. Falando ainda da doutrina espírita, né? A concepção tríplice do homem,
espírito, perispírito e corpo físico. Numa comparação bem rudimentar, seria o espírito, seria o germe, a semente, né? O perispírito seria o perisperma, a polpa, e a casca é o corpo físico. A essência, a ligação entre a casca e a essência. Então, essa é a concepção tríplice do ser humano, que evolui em todos os planos da natureza, né? Passando por diversas experiências até que chegue à angelitude. Trazendo também a ideia da liberdade e da responsabilidade individual. Você plantou, você colherá. Tudo aquilo que a gente planta, colhe, sejam boas plantações ou sejam plantações equivocadas. Entregando a responsabilidade da nossa felicidade, a responsabilidade do nosso equilíbrio aos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E a concepção ética e moral do Cristo, né? Que é uma só. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Parar e pensar antes de realizar alguma coisa. Essa é a moral do Cristo, né? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, e não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que nos fizesse. Se o mundo agisse assim, a gente viveria num outro tipo de sociedade. Aí não estaríamos num plano de prova e expiação, com certeza. E o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela é uma filosofia que esclarece, é uma ciência que estuda e é uma religião que sublima. Nem só religião sem os outros aspectos, porque nos deixaria fanatizados. Nem só filosofia, porque daríamos volta em círculo sem produzir absolutamente nada. E nem só ciência, porque nos deixaria céticos. Mas a junção da moral e do conhecimento que sublima, estuda e esclarece, faz com que a gente possa ter aquilo que as obras básicas nos apresentam. As consequências, né, no plano intelectual, no plano religioso, no plano moral e no plano social. Com essa compreensão, a gente vai entender também essas consequências da doutrina espírita. Todos esses que eu estou falando são argumentos para a gente poder utilizar num atendimento fraterno. No plano intelectual, o espírito ele não é só um ente metafísico ou teológico, mas ele permite, né, um diálogo construtivo com a própria ciência. A doutrina espírita, ela estuda e investiga a origem e natureza dos espíritos. Não estamos falando aqui de uma ciência materialista, mas uma ciência que estuda as causas, uma ciência que busca ver a razão em todas as coisas. É por isso que Allan Kardec, né, já na consequência do plano religioso, nos traz essa grande frase. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha que interessante, né? Quando a gente consegue observar racionalmente, a gente vai desenvolvendo esta fé inabalável. Princípio da doutrina espírita, Deus. Quem aqui acredita em Deus? Olha que beleza. Eu fiz essa pergunta no presídio, foi a mesma porcentagem de pessoas que acreditam em Deus, né? A maioria das pessoas que estão lá, cumprindo as suas penas, pelos mais diversos motivos, também acredita em Deus. Mas para muitos, a crença pura e simples em Deus não lhes modificou a postura nem a forma de agir. Porque a crença em Deus é mais ou menos uma concepção inata que a gente tem. A gente já nasce mais ou menos acreditando em Deus.
aí vai se tornando materialista, ou ateu, ou cético durante as experiências da encarnação. Mas quando a gente tem esta fé inabalável, a gente sabe que Deus existe. Ah, mas eu não vejo Deus. Como não? Olhe-se no espelho. Ali há uma criação de Deus. Cheire uma flor e observe a textura das pétalas e veja que ninguém pode construir uma pétala com aquela textura, com aquela cor, com aquela beleza e muitas vezes com aquele perfume. Sabedoria divina. Observe uma mulher grávida e veja que ali há um ser se desenvolvendo e que daqui a pouco virá à luz e que se originou no encontro de um óvulo com um espermatozoide que se dividiram e que foram se desenvolvendo, estabelecendo uma possibilidade de vida orgânica e inteligente que algum tempo depois se manifestará a presença de Deus. Observe a água, onde a gente encontra aqui uma substância muito simples, H2O, muito simples, muito primária, primitiva, e o homem não consegue fazer água em laboratório. Ele pode conseguir descontaminar, ele pode conseguir dessalinizar, mas ele não consegue fazer água, fabricar água. Alguém que conseguisse fabricar água certamente ficaria bilionário, dada a ausência desse recurso no nosso planeta. E a gente encontra em tudo que observamos ali a presença de Deus. E se Deus está em tudo, Deus tudo sabe, porque Ele em tudo está. E se Deus tudo sabe, Ele tem uma característica fundamental, que está ligada a esta fé inabalável, que é a perfeição. Então, se Deus é perfeito, Ele não erra. E se Deus não erra, se Deus é perfeito, tudo que acontece na vida de qualquer um de nós está certo. Deus é justo? É justo ou não é? Sim, eu não senti muita firmeza. Deus é justo? Isto. A não ser que você não ache. Mas aí não tem fé inabalável. Deus é bom? Deus é perfeito? E por que você sofre? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas vêm chorando se Deus é tudo isso? Exatamente porque Deus é tudo isso. E nos permite a vitória sobre nós mesmos, fora da lei do menor esforço. E rege a vida de cada criatura através de leis que são eternas, imutáveis e soberanas. Olha que interessante. Quando a gente compreende isso, a nossa fé vai se fortalecendo. Porque eu sei que por mais que haja dificuldade na minha vida ou na vida de qualquer pessoa que se apresente no atendimento fraterno, Deus é justo, Deus é bom, Deus não erra. Por isso que anula a descrença, né, e o ateísmo. E é por isso que o Espiritismo nos dá uma ideia de um Deus muito diferente das ideias correntes que, por vezes, buscam um Deus que vai realizar milagre. E o que é um milagre na concepção espírita é uma derrogação das próprias leis naturais, criadas por Deus. Então, Deus faz uma lei, depois cria um milagre e derroga a lei que Ele mesmo fez. Se isso fosse verdade, Ele não seria perfeito. Estou falando um pouquinho aqui de filosofia, e quando a gente fala de filosofia, confundir um pouquinho a cabeça. Mas é importante a gente confundir um pouquinho para poder pensar. A doutrina espírita nos ensina isso também. E no plano moral, olha que interessante. O verdadeiro espírita, capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquela pessoa que já atingiu o plano dos anjos, não é aquela pessoa que mantém uma postura exteriorizada de bondade, não é aquela pessoa que fala manso na hora da prece e em casa briga com o cachorro, briga com a empregada, xinga a mulher. O verdadeiro espírita é aquele que trabalha para dominar as suas inclinações más, visto que todos nós as temos.
e que se esforça, está sempre se esforçando, está sempre procurando vencer a quem? O outro? Não, a si mesmo. E no plano social, aí sim, né, ele desperta o sentimento da solidariedade em oposição ao egoísmo, que é uma verdadeira chaga para a humanidade, segundo Emmanuel, né? Dentro de um jargão da doutrina espírita, um slogan, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é exatamente a maneira em que a gente se coloca como agente de Deus. Como agente de Deus. Olha que importante que todos nós somos, né? Não são só as mulheres que geram os filhos que são agentes de Deus, porque já são por natureza, né? Todos nós, a partir do momento em que nós nos dispomos a agir em favor de quem quer que seja, nós estamos exercitando esta caridade. E exercitar a caridade é colocar-se como agente de Deus. Deus age a favor do homem através do próprio homem. Outro dia, eu perguntei para a nossa mentora espiritual, aquela que acompanha-nos nos trabalhos, né, na psicografia, queria escrever alguma coisa sobre caridade, estava pensando sobre isso. Aí eu perguntei para ela, Letícia, eu queria escrever alguma coisa sobre caridade, mentalmente, naturalmente, né? Me ajuda a desenvolver o raciocínio. Aí veio uma frase, caridade é a ponte por onde o amor transita. Aí eu falei, não precisa de mais nada, você já falou tudo. Olha que interessante, a caridade é a ponte por onde o amor transita. Então, é por meio da caridade que a gente estabelece as relações. Falar um pouquinho aqui do nosso centro espírita, já que nós já falamos da doutrina, vamos falar do centro espírita na concepção aqui de Joana de Ângeles. O centro espírita é uma escola, uma oficina, um hospital de almas, não um hospital de corpos, e um templo. É uma escola porque todos nós temos a oportunidade de aprender. É um local onde desenvolvemos o estudo, o aperfeiçoamento através da educação espírita. Uma oficina porque é um local onde oferece oportunidade, ou deve oferecer oportunidade de trabalho a todos que procuram. Todas as pessoas que se apresentarem de boa vontade no centro espírita devem ter uma oportunidade de trabalho de acordo com a sua possibilidade. É um hospital de almas, porque a cura real é a cura do espírito, não só a cura do corpo. Para a cura do corpo nós temos aí a medicina que também age em nome de Deus, e os espíritos bondosos não deixam de auxiliar os médicos. E é um templo, porque é o local onde nós realizamos, né, a nossa reunião de transcendência, é o momento onde nós buscamos o contato com a consciência cósmica, com Deus. E por isso que é um templo, é um local onde nós exercitamos com mais intensidade, né, a nossa capacidade de nos conectarmos com Deus. E no centro espírita, por ser uma escola, oficina, hospital e templo, é um local de trabalho, solidariedade e de tolerância. Joana de Ângeles diz o seguinte: trabalho para todos, solidariedade entre todos e tolerância para com todos. Assim, realizamos a caridade. No jargão espírita, fora da caridade não há salvação. O público do centro espírita, o espírito, ponto fundamental, esse é o público, né? Que pode ser o encarnado e o desencarnado. Encarnado espírita, não espírita, desencarnado espírita e não espírita. Criança, jovem e adulto. Então esse basicamente é o público que vem ao centro espírita. Muitos não espíritas e muitos desencarnados não espíritas, né? É por isso que nas reuniões de obsessão tem muito lá padres e outras coisas mais, que a morte do corpo físico não os transforma imediatamente em espírita. Tem muito espírita que acha, a pessoa desencarna e já vira espírita porque está fora do corpo. Não. A pessoa continua mais ou menos da forma que era.
Quem tem a concepção católica continua católico, quem tem a evangélica continua evangélico, um bandista continua um bandista, e assim por diante. Tem alguns desencarnados que não acreditam na reencarnação, porque ele não é espírita. É normal, ele precisa ser orientado, como os encarnados também, né? A estrutura do centro espírita, e aí eu falo da nossa área de atendimento espiritual no centro espírita, né? As nossas áreas de responsabilidade lá é a recepção, o atendimento fraterno pelo diálogo, as palestras, o atendimento pelo passe, a irradiação, que é vibração, a mesma coisa, e o evangelho no lar e no coração. Então, nosso departamento lá na USE estadual cuida dessas 6 atividades, né? Nós trabalhamos com essas 6 atividades no movimento espírita. E aqui estamos falando basicamente do atendimento fraterno pelo diálogo. Naturalmente, a gente toca num ou outro ponto que tocamos nas outras atividades, mas basicamente estamos trabalhando hoje a recepção e atendimento fraterno pelo diálogo. Atendimento pelo passe e irradiação a gente vai trabalhar no congresso. Eu vou trabalhar a parte de recepção e atendimento fraterno e o Fernando Porto, que é o nosso assessor, vai trabalhar o atendimento pelo passe e irradiação no congresso, do qual eu já convido vocês para participarem das nossas oficinas lá. Que é diferente de seminário. Oficina é diferente de seminário. Portanto, no congresso, a nossa linguagem vai ser diferente, porque oficina é o como fazer. Oficina a gente vai trabalhar o tempo todo estudo de caso, né? Não vou... E o seminário ele tem uma outra dinâmica. O que Kardec nos ensina com relação ao atendimento fraterno pelo diálogo? Coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Erguer a coragem aos caídos, arrancar um homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados? Não é uma alegria muito grande ter a possibilidade de aliviar o coração de alguém que sofre? De sentir que a pessoa entrou no centro espírita com um determinado panorama e sai mais conformada, sai mais consolada, sai mais corajosa para enfrentar os reveses da vida? Quantos e quantos não entram no centro espírita à beira do suicídio e está se tornando uma epidemia muito grave? Estamos trabalhando, inclusive, forte nesse tipo de questão, e saem de lá demovidos dessa ideia. Quantos abortos não são evitados? Quantos conflitos familiares não começam a encontrar uma determinada solução depois que a pessoa tem essa oportunidade? Olha quanta coisa o atendente fraterno pode realizar. E Joana de Ângeles nos ensina: o atendimento fraterno na casa espírita é de vital importância para todo aquele que lhe busque ajuda. Seja orientado com equilíbrio, guiando para o labor da autoiluminação. Ou seja, o atendimento fraterno ele vai propiciar que a pessoa, com os instrumentos recebidos no centro espírita, possa trabalhar a si mesmo. Não visa e nem tem a pretensão de solucionar milagrosamente, imediatamente, o problema de ninguém, mas fornecer instrumentos que a doutrina espírita nos oferece para que ele possa trabalhar a própria autoiluminação. Tá? E qual que é o objetivo do atendimento fraterno? Vamos entender aqui, ó. Receber bem e orientar com segurança todos aqueles que buscam. Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno abre perspectivas novas e projeta a luz naqueles que se debatem nos dédalos da aflição. Ou seja, aqueles postulados espíritas, aqueles princípios espíritas que nós falamos aqui no princípio da nossa exposição, vão ser os instrumentos que a gente vai ter com um pouco mais de aprofundamento e conhecimento para conversar com as pessoas. E depois a gente vai falar um pouquinho como é que isso funciona no detalhe. Vamos falar aqui também de alguns perfis de pessoas que aparecem no centro espírita. Não são todos, porque existe uma enormidade de possibilidades, cada ser é um universo em si mesmo. Mas a gente trouxe algumas situações aí que vocês vão conseguir identificar. O objetivo maior é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Inclusive, na questão da orientação, tem muito local, inclusive lá em São Paulo,
que o pessoal chama o atendimento fraterno de orientação. Ah, vai passar pela orientação. Ou vai passar pelo DEPOI, que isso aí vem da época da Federação Espírita, que era o departamento de orientação, né? Mas a gente está trabalhando essa questão da terminologia, porque chamar o atendimento fraterno de orientação dá a conotação para nós de que nós vamos aconselhar, de que a pessoa vai sair dali com a solução de todos os seus problemas. E muitos, às vezes, chegam no centro espírita e querem ser orientados pelo mentor logo, né? Aparece lá o encarnado, não queria falar com o mentor. Ele não está aí? É que nem aquela pessoa que reclama, que chega no banco lá no caixa e só quer falar com o gerente, né? O centro espírita tem alguns que chegam lá, não, quero falar com o mentor. O mentor está aí? Não serve o presidente do centro? Serve, aí só vai falar com o presidente, né? Então, o orientar, ele existe sim, mas a gente está tirando essa nomenclatura do atendimento fraterno, deixando de chamá-lo de orientação, para dar um nome que realmente condiz mais com aquilo que está sendo realizado. E a pessoa que realiza essa tarefa não é mais o orientador. Né? Aliás, quando falava orientador, eu me lembro quando entrei no Centro Espírita, alguns anos atrás, não vou dizer quantos aqui, para vocês não descobrirem a minha idade, falava orientador, eu imaginava um camarada lá, tipo guru, assim, né, de turbante na cabeça, aquela coisa toda, dava essa impressão, que ia falar com alguém que estivesse acima dos demais. Mas, na realidade, a pessoa que atende o outro, ele é um atendente fraterno, né? Que acolhe, com os recursos da doutrina espírita, consola e esclarece e orienta no sentido de encaminhar, sinalizar, mostrar, né, a seta de direção que a pessoa deverá seguir, se quiser ou não, porque todos têm o livre-arbítrio. E é Jesus que vem nos ensinar com muita propriedade isto. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, em Jesus, nós temos o atendente fraterno perfeito. Ele é o nosso modelo. Questão de O Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia da humanidade? Allan Kardec pergunta. Quem é o modelo e guia da humanidade? Jesus. Número da questão. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, lá. É a menor resposta, Jesus, né? E é ele que é o nosso modelo. Que além de ter ensinado as multidões através dos seus inesquecíveis discursos, deixou-nos preciosas lições dialogadas, através das quais o seu verbo de luz socorreu os indivíduos, cada um na sua necessidade. Olha que interessante, né? Jesus falando com a samaritana, falando aqui com Nicodemos, teve um momento que ele falou com Zaqueu também, teve outro momento que ele falou com Joana de Cusa. Então, em várias passagens do Evangelho, a gente vai encontrar Jesus se colocando ali como um verdadeiro atendente fraterno. E ele dialogava com todos quando buscavam. Ouvia com respeito e respondia com segurança. Essas são as dicas que Jesus está nos dando. Se interrogado com simplicidade, respondia com parábolas e exemplos de fácil entendimento. Jesus sempre utilizava os exemplos das parábolas porque era a forma que as pessoas entendiam, não é? Inclusive tem um livro do Cairbar que chama Parábolas e Ensina Jesus, é um livro maravilhoso. E lá a gente vai encontrar uma base muito boa para poder trabalhar também na orientação, no atendimento fraterno. Esse livro é um livro que a gente sempre indica, acho que é lançado aqui pelo Clarim, não é? É lançado aqui, Parábolas e Ensino de Jesus, é um livro muito, muito bom. Se interrogado com astúcia e arrogância, era conciso e incisivo, sem margem à dubialidade. Então, quando os doutores da lei, os fariseus, vinham tentar encostar ele na parede, ele pegava e normalmente devolvia com uma outra pergunta, né? Sabia sempre sair desses momentos difíceis. Ainda continuando Jesus.
Na palestra íntima com os amigos, ouvi e respondia gentilmente em linguagem compatível, ou seja, da forma que as pessoas entendiam. Otimista, mais prudente. Ele condenava o erro, mas não o pecador, que levantava sempre a moral. É o que acontece naquele momento em que ele recebe a mulher adúltera. Né? Mulher, onde estão os que te perseguem? Eles já se foram? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha que interessante isso. Né? Ele não condenava, não julgava, mas orientava. Olha, você está sofrendo porque se equivocou em determinado momento. Procura corrigir isso, que certamente a sua vida vai tomar um outro panorama. Socorria o problema e elucidava sobre a necessidade da mudança de comportamento para melhor, para que não sucedesse algo pior. E falando agora, já que falamos, né, sobre o atendimento fraterno em si, como Jesus acolhia, como Jesus recebia, e trazendo Jesus como nosso modelo, a gente vai falar agora sobre o perfil do atendente fraterno, porque precisa ter um perfil, é preciso ter alguns requisitos, que a gente nem sempre tem todos, mas ao longo do tempo, do aprendizado, da experiência, a gente vai adquirindo. E esses requisitos seriam humanos, são aqueles humanos básicos, e também os de natureza doutrinária. Separamos aqui alguns humanos. Quais seriam? Saber ajudar-se. Né? Então, o atendente fraterno é alguém que sabe ajudar a si mesmo. Interesse fraternal nas outras pessoas. Tem que gostar de gente, tem que gostar do outro. Porque a pessoa que não gosta do outro, a pessoa que tem dificuldade de relacionamento, não vai conseguir ser um bom atendente fraterno. Um bom repertório de conhecimento. O hábito da oração e do estudo. Ser uma pessoa moralizada. Equanimidade, ponderação, equilíbrio emocional, paciência e segurança. Ou seja, são conquistas emocionais que a pessoa vai adquirindo diante da vida e que vai ajudar a lidar com situações desafiadoras, né? E quais seriam os requisitos de natureza doutrinária? Primeiro, integração com atividades do centro e conhecimento da estrutura e funcionamento. O atendente fraterno, ele tem que ter a visão daquilo que acontece no centro espírita. Ele tem que conhecer o centro espírita. Ele tem que saber quais são os dias de reunião, quais são os dias de tratamento espiritual, assistência espiritual, conforme queiram. Tem que saber quem é o palestrante do dia, tem que saber quem são as pessoas, né, que compõem ali o grupo de trabalhadores do centro espírita, tem que saber as atividades que o centro espírita desenvolve, inclusive atividades de ordem sociais, tem que saber sobre bazares, tem que saber sobre todas as coisas que envolvem o centro espírita, porque num determinado momento ele vai ser chamado a isso. Né? Familiaridade com o Evangelho de Jesus, uma pessoa que esteja habituada a realizar o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, né? O conhecimento das obras básicas, isso aqui a gente já falou, a competência para aplicar passes. Por que a gente coloca aí que o atendente fraterno também deve ter competência para aplicar passes? Porque haverá momento em que o atendido, e eu estou utilizando aqui atendido, que a gente ainda usa muito um termo chamado assistido, né? Ainda é comum nas casas espíritas utilizar o termo assistido. Mas o termo assistido, na nossa concepção, coloca uma distância entre aquele que está sendo atendido e aquele que está atendendo. Na realidade, todos nós que nos encontramos no centro espírita, sejamos trabalhadores ou frequentadores, somos assistidos. Assistidos por quem? Pela espiritualidade amiga. Então, achamos por bem retirar essa frase assistido e substituí-la por atendido, ou substituí-la por paciente, porque é uma pessoa que está buscando ali, pacientemente, a sua recuperação. Tá? Empatia, colocar-se, muitas vezes, no lugar do outro, embora isso seja muito difícil. Há oportunidades em que não há como se colocar no lugar do outro, mas a gente procura, ao menos, entender, ao menos ter misericórdia, não é? Equanimidade, ponderação, equilíbrio emocional, paciência e segurança, a mesma coisa que está lá no outro requisito de natureza humana. E o atendimento fraterno assume um caráter eminentemente inspirativo
em que atendentes e atendidos são auxiliados pelos bons espíritos que se vinculam à tarefa. Olha que interessante. Atendentes e atendidos são auxiliados pelos bons espíritos que se vinculam à tarefa. A gente está no centro espírita, não está? No centro espírita, naturalmente, o público característico é o desencarnado. Entre esses desencarnados, nós temos os espíritos que assistem às nossas reuniões, que nos inspiram nas tarefas, e o atendente fraterno não duvide de que naquele instante ele está sendo orientado, está sendo assistido, está sendo intuído por um espírito bom, um espírito trabalhador. Como o atendido para chegar ali, também muitas vezes foi empurrado por um benfeitor que lhe assiste, que lhe ama, seja um benfeitor encarnado ou desencarnado. Então, muito embora a tarefa do atendimento fraterno não seja destinada à manifestação mediúnica, não se deve abrir a manifestação mediúnica nesse instante, não é esse o objetivo do atendimento fraterno, nós não podemos duvidar de que os bons espíritos estão intuindo as nossas palavras e muitas vezes dirigindo as nossas ações. Influem os espíritos sobre os vossos pensamentos, livro dos Espíritos, bem mais do que pensais. De ordinário são eles que vos dirigem. Ainda no campo do perfil, né, capacitar-se adequadamente para a tarefa, participar ativamente dos grupos de estudo da casa espírita, porque o atendente ele deve sempre estar procurando estudar, se desenvolver, se aperfeiçoar, participar de momentos como esse, né, em outras situações, em outras oportunidades. A assiduidade, a pontualidade, disciplina mental garante a continuidade do trabalho. Ou seja, assiduidade por quê? Porque a espiritualidade conta com cada trabalhador. O atendente fraterno tem que ter a responsabilidade de que no dia de trabalho ele deve procurar estar presente no centro espírita. Todos têm problema, enfermidade, contingências de última hora, né? Tem família, problemas familiares, e viagens de trabalho ou viagens de lazer, todos têm e a vida precisa continuar. Mas se a pessoa não pode ir no centro espírita, pelo menos avisa. Comunica a diretoria, comunica o responsável pelo trabalho, comunica os outros colegas, a fim de que possa ser substituído, ou as pessoas já saibam que naquele dia terão um elemento a menos para o trabalho. Né? A pontualidade é importante, né? Um atendente fraterno que chegue lá depois do final da reunião, ele não tem condição de trabalhar nessa tarefa. E a disciplina mental é estar sempre preparado para poder ouvir as pessoas. Isso aqui a gente já falou, conhecimento da doutrina espírita, do movimento espírita e das normas da casa espírita, a consciência da importância do trabalho que está realizando, buscando dar cada vez mais qualidade. Outras coisas importantes aí no perfil do trabalhador. Olha aqui, quem falou que quer ser atendente fraterno aqui? Desistiram já da ideia? Olha aqui, ó. É bastante coisa, né? Naturalidade, simplicidade, atenção e afabilidade, brandura e generosidade, simpatia, indulgência e compaixão, segurança, ausência de preconceitos e respeito. Pô, mas o cara para trabalhar aí tem que ser santo. Pode tirar ele daí e mandar lá para o nosso lar para tomar cafezinho com o ministro Clarencio? Não, não é bem assim, gente. Essas são virtudes que a gente está buscando atingir. Né? É o esforço que a gente está fazendo. Nem todos nós as temos. Mas é desejável que se tenha. Quem quiser um aprofundamento disso, leia no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem de bem. É esse o modelo, é esse o exemplo que a gente quer chegar. Não é? Porque transformação moral, mudança do pensamento, do sentimento e da ação é exercício que a gente deve praticar no dia a dia. Até que uma hora isso se transforme em alguma coisa natural. Né? Por falar em natural, só um exemplo. Vocês acham que a honestidade é alguma coisa ligada à virtude ou não? É uma virtude ser honesto? É uma virtude? Sim ou não? Não.
Por que não? Porque é obrigação. Né? Deve ser natural, a honestidade deve ser natural. Então, a gente se transformar em pessoa de bem, ser gente de bem, também deve se transformar em alguma coisa natural com o decorrer do tempo. É virtude ainda porque nós vivemos num mundo onde isso é raro. Então, a raridade faz com que a honestidade seja vista como uma virtude. Mas, do ponto de vista mais amplo, a honestidade ela é um dever, ela é uma obrigação. Portanto, deveria ser alguma coisa natural. Nos mundos felizes, natural é ser bom. Natural é ser bom. Qualquer tipo de comportamento ainda aceitável na nossa sociedade é uma verdadeira aberração para eles, porque eles já vivem o bem. O bem já faz parte da essência deles. E um dia fará da nossa também. Etapas do atendimento fraterno, né? Aliança e confiança é o momento em que a gente pega e estabelece ali um elo de ligação com a pessoa. A pessoa precisa confiar em quem vai ouvi-la, em quem vai conversar com ela. É o primeiro momento, é o primeiro contato. Se a gente, nesse primeiro momento, está nervoso, está inseguro, acabou. Acabou toda a possibilidade de se atender a alguém. A demanda e queixa é o momento em que a gente ouve aquilo que a pessoa vai dizer. É o momento em que ela vai abrir o seu coração e que vai mostrar a sua problemática. E depois de ouvir a demanda e queixa, o esclarecimento dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta e a orientação. Naturalmente, alguns têm um conhecimento mais aprofundado da psicologia, mas a maioria utiliza o conhecimento da sua vida. O conhecimento da doutrina espírita, aliado à experiência de vida de cada um de nós, é que vai possibilitar essa orientação. E depois é feito o fechamento e encaminhamento, onde normalmente a gente dirige para uma sessão de atendimento pelo passe, ou outros recursos que a casa possa oferecer ao atendido. Pode ser um curso, né? Pode ser um trabalho voluntário, tem várias possibilidades de encaminhamento. Nem todas as pessoas que vão no atendimento fraterno são pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que querem estudar, que querem conhecer a doutrina espírita. Encaminhemos, então, para um grupo de estudo. Ah, mas o grupo de estudo só começa no começo, só no início, em janeiro, fevereiro. Durante o ano nós não temos. Mantenha frequente, um grupo frequente de estudo do Livro dos Espíritos, para as pessoas entrarem e saírem a hora que quiserem, para dar oportunidade para essas pessoas que querem buscar o estudo, conhecerem um pouco da doutrina espírita. Essa é uma boa dica, não é? Tem pessoas que estudam eternamente o Livro dos Espíritos para acolher aqueles que querem estudar e ainda não tem um curso regular disponível. E o ouvir. Essa é a parte fundamental. Eu diria que a parte mais importante do atendimento fraterno é essa, é saber ouvir. Né? Um sábio uma vez falou que, em determinadas reuniões, ele saía rouco de tanto ouvir. Você sabe ouvir? Vocês eu já percebi que sabem, né? Estão me ouvindo aqui já faz mais de 1 hora, e estão em silêncio. Mas é um exercício, né? Olha que interessante. Escutar é colocar-se de lado por um instante. Esvaziar-se de alguns conceitos pré-estabelecidos, ou seja, deixar de lado o preconceito. O preconceito. Porque se uma pessoa entra na casa espírita para o atendimento fraterno, observa-se que a pessoa ela está trajada de uma forma não muito convencional. Ela aparenta um comportamento sexual que não corresponde à média daquelas pessoas que frequentam o centro espírita. Ou então é uma pessoa que tem necessidades de ordem material e muitas vezes comparece ali em trajes muito simples, ou muitas vezes até com ausência da higiene. Haverá situações em que a gente vai se defrontar com
várias situações em que haverá um choque no encontro. Mas se expressarmos esse preconceito, se deixarmos isso passar, perdemos toda a possibilidade de ajudar. Então, livrar-se do preconceito é exatamente isso, né? Para que deixe a pessoa contar. E aí a gente vai descobrir muitas coisas que a pessoa não nos diria se a gente não lhe desse essa possibilidade. Falar é uma necessidade. Todos nós temos necessidade de falar, né? Mas ouvir é uma arte que a gente vai desenvolvendo. É exercício do ouvir. Mas a gente tem que aprender a ouvir sem a presunção de resolver. Porque o que acontece entre os amigos, né, que vão se conversar e vão compartilhar ali confidências? Olha, eu estou vivendo um problema muito grave na minha casa, o meu relacionamento conjugal está falido, eu e meu esposo já não nos entendemos mais, os filhos já estão crescidos, distantes, não vêm visitar. E aí a pessoa começa a contar as dificuldades que ela enfrenta na vida. E a outra, que é a amiga, ao invés de orientar, ao invés de ouvir, fala: olha, você não sabe dos meus problemas. Então, já imaginou essa situação? O atendente fraterno, na hora de escutar, ele vai falar dos seus problemas também para o outro? A pessoa precisa ser ouvida. É que você não sabe o que eu passo. Isso aí é fichinha. Precisa ver aquele homem que mora na minha casa, o que ele me faz. Os filhos, então, nem pensar. E aquela coisa que ninguém se ajuda e todos saem desequilibrados, não é? Amigo também é para essas coisas. Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. É o que acontece aqui, né? Essa figura aqui do Drummond de Andrade, lá na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é a figura mais visitada, porque ele ouve todo mundo. Todo mundo chega lá e conversa com ele. Eu mesmo já precisei do atendimento fraterno um dia, com o Carlos Drummond de Andrade. É entrevista bem sucedida, né? Ouvir com atenção, tolerância e sem cansaço. Ajudar sem impor, respeitando as escolhas. Não concordar com o erro, mas ser solidário. Porque tem gente que aparece na casa espírita e quer que o atendente fraterno concorde com os equívocos que está cometendo. Por exemplo, olha, eu estou traindo a minha esposa. Mas já faz muito tempo que a gente não se entende. Ela é uma mulher muito difícil. O casamento está desgastado. É por isso que eu estou traindo. O que você acha? Ah, mas eu não deixo ela porque ela depende financeiramente de mim. Eu gosto dela, né? Mas não dá para... Então, são situações que aparecem. São situações que ocorrem. E às vezes a pessoa está querendo lá uma concordância. Para falar, está tudo bem, está certinho. Aí você continua assim, continua alimentando sua esposa e traindo ela com a sua amante e está tudo certo. Era isso que a pessoa gostaria de ouvir. O atendente fraterno vai ter que ter o tato para poder fazer a pessoa refletir sobre aquele ato e pensar qual é a alternativa melhor que ele escolhe para a vida dele. A escolha é sempre da pessoa. Eu não posso decidir por ninguém. Mas eu posso lançar sementes. Eu posso mostrar setas que a pessoa seguirá ou não. Libertar a pessoa para que não fique dependente do atendimento fraterno. Porque tem pessoas também que ficam dependentes do atendimento fraterno. Vão uma vez, gostei de falar com aquele fulano, vou lá sempre. E aí, o que acontece? Toda semana está lá.
Essa pessoa na necessidade, na verdade, ela precisa de um psicólogo, talvez de um psiquiatra, não de um atendimento fraterno, porque ela criou um vício de estar toda semana falando dos mesmos problemas, realizando uma terapia breve, né? Nesse caso, deve ser orientada, direcionada a procurar um profissional especializado que talvez possa lhe auxiliar melhor diante dessa situação. O atendimento fraterno é um pronto-socorro espiritual, sem dúvida nenhuma, né? Naquele instante ali que a pessoa chega, ela espera aliviar o mal que lhe aflige. Espera sair dali um pouquinho mais consolada, um pouquinho mais conformada, com a fé, com a esperança e com o ânimo restabelecido. Como eu disse para vocês, né, uma vez a gente também já participou desse atendimento fraterno lá com o Carlos Drummond de Andrade, e ele nos deu um conselho que eu vou contar aqui para vocês. Quando a gente esteve lá em Ipanema, observa que eu estava bem mais gordinho na época, né? A barriguinha aqui, ela estava saliente. Eu conversei lá com o Drummond, perguntei para o Drummond, o que eu faço? Eu estou me sentindo aqui mal, a pressão está alta, colesterol, aquela coisa toda, né? Estou precisando de um auxílio. E eu ouvi uma coisa que todo mundo sabe: exercício físico e controle alimentar. Aí eu fiz, por isso que eu consegui emagrecer um pouquinho. Você viu como funciona? Meus queridos, hora do intervalo. Aqui a fila, tomem cuidado para não atropelarem uns aos outros, né? 15 minutos para a gente poder agora esticar as pernas, conversar, esclarecer algumas dúvidas, e depois a gente retorna aí com a parte de estudo de caso, que é uma parte mais interativa. Por hora é só.